Fala pessoal, tudo bem com vocês? A outra versão do desacerto com o Diego Costa. Recuo do investidor e rejeição da torcida. Vamos falar sobre isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Uma amiga minha dizia o seguinte, gente, existem três lados de uma mesma história. O meu, o seu e o correto. E a verdade. Como o papel do jornalismo é você ouvir as duas versões e fazer análise e leituras a respeito disso, a gente está aqui colocando, obviamente, a outra versão em relação ao desacerto com o Diego Costa, que era um centroavante que o Corinthians estava negociando, que estava praticamente tudo acertado, mas que, de repente, na última sexta-feira, o presidente do Willian Monteiro Alves chegou na central do mercado do GE e disse que não, o Diego Costa não virá mais. Posso cravar que nessa janela ele não vem, porque o Corinthians não espera por ninguém, os valores são muito acima, aquela coisa toda, enfim. O que a gente já sabia antes disso, de que o Grupo Taunza, que está participando de vários investimentos no clube, inclusive exposto na camisa aí nesse começo de temporada, que ajudou na contratação do Paulinho, estaria disposto a bancar o camisa 9. E eu falei para vocês aqui que o perfil do jogador a ser contratado pelo Corinthians para ser esse camisa 9, ele não bastaria fazer gols. O maior marketing para um centroavante são os gols, correto? Sim, mas quando você contrata um jogador com um investidor, esse investidor, ele quer usar esse nome como produto de marketing e quer ter um retorno financeiro, publicitário, midiático. Isso tudo faz parte de uma negociação, quando um investidor banca uma contratação desse nível. O que significa isso? Que um nome como o do Edinson Cavani, por exemplo, resultaria em muita venda de camisas, em muitos novos associados, em novos produtos licenciados, enfim, uma série de ações que, obviamente, o grupo investidor se beneficiaria com isso. Porque a gente tem muito a ideia de que o investidor ele gasta apenas o dinheiro. Não, gente, ele pensa no retorno, ele pensa no lucro. Você investe. O investimento é diferente de um custo. Isso é natural. Quando você patrocina um clube, você quer ter a visibilidade para aumentar o teu valor de marca e você faturar muito mais. É por isso que se investe, é por isso que se patrocina. E é por isso que o Grupo Taunza gostaria de investir num nome do tamanho de Cavani e Suárez. Diego Costa tem esse nome? Não. Não tem esse nome. Então, inicialmente, o Corinthians teve dificuldade exatamente por essa restrição do grupo em bancar integralmente a contratação do Diego Costa. E aí, claro, se você conseguir equilibrar uma parte bancada pelo investidor, a outra parte o clube pagando, obviamente que dá um valor mais aceitável para o clube. E dentro dessa negociação, o Corinthians foi, digamos assim, tentando convencer o investidor e o investidor cedendo um pouco mais para que o valor fosse interessante para ambos. Até que chegou na reta final, nos últimos dias, quando o jogador estava liberado do Atlético, estava livre no mercado, estava querendo negociar apenas pelo salário, e aí o que aconteceu? Aí o que aconteceu, pelo menos na versão do tio do Diego Costa, que deu entrevista dizendo que o Corinthians recuou. O Corinthians recuou porque o investidor não quis bancar. O investidor teria feito uma pesquisa e a torcida não abraçou integralmente o Diego Costa. A gente sentia aqui um zum. Alguns questionando sobre o Diego Costa, uma ideia de que ele poderia resolver os problemas do time, de que, obviamente, o Jô, por uma instabilidade, não é uma unanimidade no clube, você contratar um 9 que teve uma passagem pela Europa, seleção espanhola, Chelsea, Atlético de Madrid, estava bem no Atlético Mineiro, apesar de não ter tido a sequência que se imaginava para ele, mas assim, um cara, um centroavante, de ofício e tal, com nome. Alguns tinham esse pensamento, mas muita gente, eu vi aqui no nosso termômetro, aqui nos comentários, não tinham a mesma garantia de que ele pudesse ser uma solução. Não tinham no Diego Costa aquela vontade em ser Corinthians. Isso conta muito para o torcedor. E contou para o Duílio, porque ele disse, o cara tem que querer jogar aqui. Porque às vezes, alguns jogadores, eles ganham mais cartaz com a torcida
mesmo com uma qualidade técnica inferior, mas porque eles se doam, se entregam, eles vestem a camisa e o corintiano valoriza muito isso. O Diego Costa em nenhum momento manifestou esse interesse, esse desejo. Internamente, até de informações de bastidores, as pessoas me disseram que ele sim queria jogar no Corinthians, que seria interessante, porque ali ele poderia ser um protagonista na centroavância, né? Diferentemente do Galo, em que o Hulk acabou dominando todos os holofotes, né? No Corinthians ele sabe que poderia fazer gols, poderia ser o cara, é uma função em aberto, o treinador joga dessa forma, então ele teria condições de render. Mesmo assim, publicamente nunca houve essa relação com o torcedor nunca confiou que o Diego Costa quisesse jogar no Corinthians. E a fala do Duílio, ela deixa isso muito claro, né? De que talvez ele estava negociando um contrato interessante e apenas isso, apenas isso. Pois bem, com a rejeição da torcida, o grupo, não vai me dar o retorno necessário. Isso pela versão do tio do Diego Costa. E aí o Corinthians resolveu desistir do negócio. E aí? O Duílio disse que são valores, que não vai esperar por ninguém e tudo mais. O tio dele disse que o Corinthians internamente não tinha mais um investimento e resolveu recuar. Com qual versão você fica? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!